entrega de notas fiscais com relação à compra de produtos para você entender o porquê desse aumento, não é? E principalmente o álcool. Rubem Júnior, é com você, Rubem. Vai lá, bonitão. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Boa noite, Vinícius. Aqui tem que ser o chama bem baixinho. Chamo bonitão. Eu estou na sala do presidente do PROCON do município, doutor Roger Guerra, né? Me fiz da memória, Roger Guerra está aqui conosco, porque o PROCON do município fez uma verdadeira força-tarefa na última semana, visitando cerca de 58 postos de combustíveis só aqui em João Pessoa, justamente para constatar o porquê que eles aumentaram antecipadamente o preço da gasolina. Se o aumento só foi autorizado nesta segunda-feira, mas semana passada muitos postos já haviam alterado o preço do combustível aqui na capital paraibana. E aí, conversar aqui com o Dr. Roger Guerra sobre justamente esta ação. Dr. Roger, o que é que pode ser constatado, né? O senhor realmente percebeu, a sua equipe, que eles aumentaram a gasolina antes do prazo determinado e aí, com isso, o consumidor é quem está sofrendo. Boa noite. Boa noite. Desde o início do ano, boa noite, consumidores pessoenses. Desde o início do ano, nós estamos travando uma verdadeira batalha com relação aos preços dos combustíveis. Os aumentos já somam 51%, somente considerando os aumentos praticados pela Petrobras, anunciados pela Petrobras nas refinarias. No último dia 12 de agosto, foi o último aumento oficial anunciado pela Petrobras. Logo em seguida, nossas pesquisas, nossas equipes de campo já identificaram que esse aumento foi repassado aos consumidores. Ocorre que na semana passada, nossas pesquisas de novo constataram que houve um novo aumento praticado por parte de alguns postos de gasolina da capital. Sem aumento autorizado pela Petrobras. Isso, sem aumento oficial. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 10, ele veda, ele proíbe o aumento injustificado de preços. Então, nós notificamos alguns postos da capital, no total de 58 dos 110 existentes, para que eles comprovem a razão, o motivo do aumento verificado nas bombas de combustível, analisando as notas fiscais de compra junto à distribuidora e de venda aos consumidores. Eles têm a obrigatoriedade de justificar, de explicar o porquê desse aumento levado aos consumidores. Ô, doutor Roger, segundo informações, o litro do combustível sai da sua base, né, entre R$ 1,98 e R$ 2,03. Por que essa grande diferença quando chega na ponta para o consumidor, ou seja, na boca da bomba? Isso, na verdade esse preço que você mencionou, ele diz respeito ao preço da refinaria para a distribuidora. Aí envolvem todos os impostos estaduais e federais, além do lucro das distribuidoras e, por fim, o lucro do posto, além de transporte. São vários gastos, despesas que entram na composição do preço da gasolina. Por isso, às vezes, o consumidor não entende a diferença entre o aumento anunciado pela Petrobras e o verificado nas bombas, ou mesmo o valor de referência do preço na refinaria para o valor final nas bombas de combustíveis. Um grande impacto é o imposto estadual, o imposto federal do diesel foi zerado por um determinado período, da gasolina não, e tem todos os custos relacionados à distribuição e revenda ao consumidor final. Tem um ponto dessa cadeia que nós, enquanto PROCON municipal, estamos começando a estudar para entender melhor e poder fiscalizar de forma mais efetiva, que é a distribuição dos combustíveis. Nós partiremos, a partir da semana que vem, a uma análise junto às distribuidoras para que elas, distribuidoras, justifiquem os aumentos praticados, de forma a entendermos exatamente em que parte da cadeia de venda, da cadeia de fornecimento do combustível, está o gargalo que eleva de forma tão drástica o preço do combustível na capital pessoense. Doutor, é evidente que há uma certa cartelização dos combustíveis aqui na capital, né? O que fazer para combater isso, né? Porque a cartelização, segundo o Código do Consumidor, é crime. O que fazer? Qual é o trabalho do PROCON nesse sentido de coibir isso? Isso, nós enviamos há cerca de 30 dias atrás um ofício à Agência Nacional do Petróleo para que ela pudesse analisar a precificação praticada na capital de João Pessoa e verificar a existência ou não de cartel ou de qualquer outra prática anticoncorrencial.
nós não podemos afirmar com os elementos que nós temos e até com a capacidade técnica que o PROCON dispõe para fazer essa análise, se há ou não o cartel, mas há uma espécie de padronização de aumentos ou de preços que pode ser verificada em algumas situações em João Pessoa. Não dá para afirmar absolutamente nada, mas o processo de análise está em andamento para que isso seja apurado, digamos assim. Obrigado, doutor Roger. Muito obrigado. Só deixando claro para todos os consumidores pessoenses que a principal ferramenta que o PROCON de João Pessoa põe à sua disposição são as pesquisas semanais que nós realizamos. A realização de pesquisas e o uso dessas pesquisas pelos consumidores para abastecer nos postos que oferecem o melhor preço ainda é a melhor forma de regular os preços na capital. Doutor, Daí, eu sei que você pediu para parar, mas tem uma pergunta que me veio na mente que é interessante. Se justifica, apesar de tudo que o senhor declarou aí, de imposto, de atravessadores, de transporte, se justifica um preço tão abusivo do combustível? Era diferente. Se o Rubens estiver escutando, eu queria que ele perguntasse o diferente. Eu queria perguntar por que o álcool sai da usina por R$ 1,90 e chega aqui por quase R$ 5,00. E não tem nenhum insumo do petróleo. E nem é refinado. O álcool não é refinado, diferentemente do petróleo. E nem depende do dólar, diretamente como é o petróleo. Porque o petróleo ele é comprado, o barril, em dólar. Aqui o que? O álcool é o que? Planta a cana-de-açúcar, claro, tem insumo do petróleo no sentido de que do transporte da cana, mas não é diretamente como é. Por que é tão caro? Seria a solução do Brasil o pró-álcool, algo semelhante. Os carros de hoje estão modernos, não era como aquele carro antigamente que o carburador era álcool, era, meu amigo, um terror, não é? Olha, e a casa caiu, a polícia realizou.